Amém. Graças a Deus. Convido vocês que nos ouvem a abrirem suas Bíblias comigo no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5. Vamos meditar a partir do verso 1. Vamos ler do verso 1 ao verso 5. Diz a palavra do Senhor: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e então assentou-se no barco, e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. E Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Amém? Texto conhecido por muitos de nós, e eu quero meditar com você, pensar com você em 3 momentos deste texto. Depois a gente vai ler um pouco mais para frente após o verso de número 6. Aqui está falando que haviam 2 barcos, os barcos eram de Pedro e dos seus sócios. Já era manhã, eles haviam tentado pescar a noite toda e a pescaria havia sido frustrada, não haviam tido êxito na pesca e agora pela manhã estavam ali, lavando as suas redes, consertando a rede, como era de praxe na vida de um pescador. Eles, glória a Deus, estavam dando manutenção no equipamento deles. Aqui falo de uma sociedade, era a profissão deles, era o meio de trabalho de vida deles, eles viviam da pesca, então eles estavam ali pela manhã. Mostra que eles tentaram pegar peixe a noite toda, eles trabalharam a noite toda, e a noite nesse período era mais propício para pegar peixe, porque durante a noite os peixes vinham para a superfície, e o local onde eles estavam pescando tinha cerca de 40 metros de profundidade. O equipamento era todo manual, equipamento pesado, o que tornava difícil a pesca durante o dia. Então, o momento propício para se pescar era no período da noite. Eles haviam tentado pegar peixe a noite toda, não haviam conseguido, e agora era manhã, era dia, e estavam consertando e limpando o equipamento para ir para casa, para descansar. Então, o contexto que nós percebemos aqui era, primeiro, de um prejuízo material, que eles viviam da pesca, eles dependiam da pesca e não haviam conseguido pegar absolutamente nada depois de uma noite inteira de trabalho. Um contexto de prejuízo, de escassez, de dificuldade material, era um meio de sobrevivência. O contexto era também de cansaço físico.
Aqui fala que eles haviam trabalhado, e no original nos leva a entender, trabalhado à exaustão. Eles estavam exaustos, desgastados fisicamente. Eles estavam também emocionalmente frustrados. A incerteza do lucro, a angústia porque o negócio ia mal, o medo provavelmente porque dependiam da pesca, a incerteza, provavelmente ansiosos, irados, talvez com medo. E me chama a atenção essa situação, porque nós estamos vivendo um tempo assim, em que muitas pessoas estão aí dando manutenção no seu equipamento de trabalho, pensando na vida, nas frustrações, em tudo que está dando errado materialmente, a crise, o mal do século, que é a depressão, que é a ansiedade, a síndrome do pânico se alastrando, pessoas sem esperança, sem perspectiva. E o contexto era justamente esse, além do distanciamento espiritual do Senhor, porque Pedro já havia recebido um chamado de Jesus Cristo e havia voltado então para essa prática, para a prática da pesca, buscando o seu meio de vida, e havia se distanciado do propósito do Senhor. Então é dentro desse contexto de apatia, de descrença, de desesperança, em que Cristo chega e demonstra o seu desejo de falar. Ele tem algo para ensinar, ele tem uma instrução para dar, ele tem a glória dele para ser revelado, para ser manifesto dentro desse contexto de crise, de dificuldade, de escassez, de ansiedade, de frustração. E esse mesmo anseio que Cristo teve de ensinar algo para aquelas pessoas que estavam ali naquele contexto, naquela época, Ele tem nos dias de hoje, porque o nosso Deus é o mesmo. O nosso Deus continua sendo um Deus que se importa com as nossas crises, com as nossas ansiedades, com a nossa dificuldade. Ele continua sendo um Deus relacional. Ele abriu essa porta para que pudéssemos ter acesso a Ele, contato com Ele através da oração, contato com Ele pelo seu Espírito que nos foi dado. Ele continua ansiando por se revelar a nós, por manifestar a sua glória. Ele continua ansiando por se fazer conhecido em nosso meio. E nesses momentos de incerteza, de caos, de crise, de dificuldade, são momentos propícios para que Deus se revele, para que Deus opere o sobrenatural, milagres em nossas vidas. São momentos propícios. Nós só poderemos experimentar a provisão de Deus se estivermos na escassez. Experimentaremos a cura se estivermos na enfermidade. Experimentaremos uma porta sobrenatural aberta quando todas estiverem fechadas. Então, nesse tempo de incerteza, de caos, de escuridão, olha para o alto, para a viva esperança, porque existe um Deus que se importa conosco e que quer se revelar a nós nesse tempo de crise e de dificuldade. O segundo ponto para a gente analisar é que o Senhor, Ele pede licença e Ele entra no barco. O barco era o local de trabalho de Pedro. Entende uma coisa, o nosso Senhor, Ele está em todos os lugares, não existe local onde Ele não esteja, e todos os lugares são propícios para a manifestação da glória de Deus. Hoje, por causa da pandemia, por causa de uma direção, por precauções que estamos tomando, o nosso culto está sendo transmitido. Mas aí onde você estiver, nesse momento, você que está ouvindo essa gravação, está assistindo ao vivo, vai assistir esse vídeo depois, Deus pode se manifestar e se revelar agora, na sala da sua casa, no seu quarto, no seu trabalho, na rua, onde você estiver, porque Ele está em todos os lugares, e Ele pode e vai se revelar e se manifestar
manifestar com a sua glória, com a sua presença aí, agora, neste momento. Deus quer falar conosco, Ele tem algo para nos ensinar, Ele tem algo para falar conosco. Jesus quer falar com o povo ali, e Ele quer falar com Pedro, mas Ele fala no barco vazio, Ele fala em meio à crise, Ele fala em meio à escassez. Deus continua nos atraindo com cordas de amor, Ele continua desejando falar conosco. Agora a questão é, nós temos permitido que o Senhor entre no barco vazio, nós temos permitido que Ele tenha acesso à nossa vida, nós temos nos permitido ouvir a voz de Deus em meio a tudo isso que está acontecendo. Nós temos permitido ouvir a voz de Deus no meio do caos, no meio da crise, no meio da escassez, no meio da incerteza, no meio da dificuldade. Nós temos dado espaço, brecha, lugar para ouvir Deus falando conosco, se revelando a nós, manifestando a glória dele a nós. E a Bíblia Sagrada fala que Ele entra no barco e Ele se assenta. Era costume da época. O mestre, quando levaria um ensinamento, quando levaria palavras de sabedoria, ele se assentava e a multidão o ouvia. E Jesus ali, Ele está dizendo: olha, eu sou o mestre, eu tenho palavra de vida para você, eu tenho uma direção específica para a sua vida, eu tenho uma palavra para este momento que você está vivendo, eu tenho uma palavra no meio de tudo isso que está acontecendo em sua vida, na sua cidade, na sua nação, no mundo. Eu tenho uma palavra para você. Agora a questão é, estamos dispostos e prontos, atentos a ouvir a palavra do Senhor? Porque em tempos como esse nós ouvimos muitas vozes. Nós ouvimos a voz da incredulidade, nós ouvimos a voz da incerteza, nós ouvimos a voz das nossas emoções, nós ouvimos a voz da incredulidade, nós ouvimos a voz da notícia ruim, nós ouvimos a voz de tudo que vem de todos os lados. E enquanto ouvimos tantas vozes, ficamos perdidos no meio de tantas vozes e não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Traumas, incertezas, emoções, angústias, são vozes que gritam em nossas vidas, em nossos corações, e que abafam a voz do Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, após essa mensagem, que ouvidos espirituais, que olhos espirituais estejam abertos, que corações estejam prontos e preparados, porque Deus tem coisas lindas, maravilhosas, específicas para tratar e para falar conosco no tempo de hoje. Aí onde você estiver, aí onde você estiver ouvindo. E existe uma voz que está sendo abafada, pouco ouvida, que é a voz do Mestre, que é a voz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você está ansioso, está ansiosa, está angustiado, está angustiado, está aí cercado de incertezas, comércio abre, comércio não abre, economia para, economia não para, eu vou sair, eu vou morrer, eu vou pegar doença, eu vou ser infectado, não, praga nenhuma chegará à minha tenda. E a gente ouve um monte de coisa, um monte de gente falando ao mesmo tempo, escutamos notícias, ouvimos áudios e lemos notícias falsas, notícias verdadeiras, e vira uma bagunça e não paramos para ouvir o que Deus tem tentado falar conosco. Para um pouco, respira um pouco, olha para o Mestre. Ele tem uma palavra para você no meio dessa crise, Ele tem uma lição para as nossas vidas no meio desse caos, Ele tem algo para nos ensinar hoje, no barco vazio. Acalma seu coração,
acalma seu coração. E o terceiro momento que nós percebemos aqui nesse texto é o momento do milagre. Vamos ler a partir do verso de número 6. Verso 5: Mestre, esforçamo-nos toda a noite, mas pela sua palavra eu vou lançar as redes. Pela sua palavra. E quando fizeram pela palavra de Deus, eles pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Eu quero falar do milagre do Senhor em 3 áreas aqui, que eu percebo com muita clareza. Primeiro, qual é o gatilho para destravar para que o milagre aconteça? A palavra do Senhor. E qual é a palavra do Senhor? Pedro, vá para onde as águas são mais profundas. Existe um lugar em Deus onde as águas são mais profundas. Existe um relacionamento com Ele, de uma intimidade maior. Existe um lugar onde nós podemos, em Deus, ter um relacionamento íntimo, ouvir a sua voz com mais clareza. Então a palavra do Senhor é: vá para um lugar mais fundo. E o que o Senhor estava falando, Pedro, vai da escassez para a profundidade, para a abundância. Vai da escassez para a prosperidade. É isso que ele estava falando. Pedro, vai do natural para o sobrenatural. Eu estou te dando uma palavra. Mas do natural para o sobrenatural existe um caminho para ser seguido, existe um caminho para ser trilhado, existe um percurso para ser percorrido. Entende o que o Senhor quer falar com você neste momento? Ei, desista de desistir, para de parar. O Senhor te chama para continuar. Está cansado fisicamente, emocionalmente, desgastado, enfrentando crise, dificuldade, ansiedade, desiste de desistir. Vem para águas mais profundas, é o convite do Senhor. Se apoie na palavra dEle. Vem para onde as águas são mais profundas e avance pela palavra do Senhor. Entenda, Ele te sustenta. Entenda, ainda que esteja difícil, Ele continua sendo o caminho, Ele continua sendo a verdade, Ele continua sendo a vida, Ele continua sendo a esperança, Ele continua sendo a salvação, Ele continua sendo o lugar seguro, torre forte, Ele continua sendo presente, fiel, santo, Ele continua sendo Deus. E o melhor lugar a se estar é na presença do Senhor, em um relacionamento fundo, profundo, mergulhado em sua glória, em sua presença. Nesse lugar, é lugar de experiências novas, é lugar de renovo, é lugar de paz, é lugar de descanso. Tem gente que está cansada, vive cansada. Eu durmo, não descanso. Eu tiro a férias e não descansa. E viaja, não descansa. E para, não descansa. Está sempre cansado. Ele é seu descanso. É de Cristo que nós precisamos. É da paz que Ele tem para oferecer que nós precisamos.
O primeiro milagre que eu percebo aqui é o da restauração material, entende? Ele é Pai. É uma promessa do Senhor, escuta. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele acrescenta. Não fique ansioso pelo que comer ou pelo que vestir. Olha o que o Senhor nos ensina: basta a cada dia o seu mal. Se o Senhor cuida dos lírios do campo, das aves do céu, não cuidará muito mais de nós. Ele disse, Ele envia provisão. O salmista vai dizer que nunca viu o justo desamparado e nem sua descendência mendigar pão. Se apoie, lance a sua rede de acordo com a palavra do Senhor. Trilhe esse caminho de justiça, de verdade, de honestidade, de vida, de esperança, apoiado nos princípios, na palavra do Senhor, e conheça a provisão, a restauração, porque Deus vai contra a lógica, Ele age contra o natural, Ele age de forma sobrenatural, Ele opera milagres. O mesmo Deus que multiplicou pão e peixe no passado, Ele continua agindo nos dias de hoje. Acalma o seu coração, tem milagre de Deus para ser realizado em sua vida. Segundo milagre do Senhor é a restauração emocional, que agora Pedro vai experimentar. Deus manda Pedro novamente para o lugar da frustração dele, o lugar onde deu errado, o lugar onde o seu plano e o propósito foi frustrado, no lugar onde ele se angustiou, onde ele experimentou um aparente fracasso, uma aparente derrota, e o Senhor manda ele novamente para o mesmo lugar, para que a frustração de Pedro fosse substituída pelo sobrenatural e a glória de Deus. Não se assuste se Deus te mandar para o lugar da sua frustração, porque Ele quer restaurar o propósito dele em sua vida, o chamado, a sua fé, o seu ministério. Ele quer restaurar suas emoções, seus sentimentos, sua alma. Deus é perito em transformar incerteza em fé. Ele transforma medo em ousadia. Ele transforma trauma em testemunho. Ele transforma desesperança em esperança. Ele transforma morte em vida. Ele transforma trevas em luz. Ele é Deus. E o último ponto, nós percebemos anteriormente um Pedro desconfiado. Senhor, nós percebemos um quê de dúvida? Senhor, nós tentamos pegar peixe a noite inteira. Eu fiquei imaginando a cabeça de Pedro: Senhor, tu és carpinteiro, eu sou pescador profissional, eu trabalho, eu vivo disso, eu tenho experiência na pesca. Nós tentamos pescar a noite inteira, não pegamos nada, Senhor. Em outras palavras, Senhor, o mar não está para peixe. Nós percebemos aqui um quê de dúvida. Senhor, nós tentamos, Senhor. Ele não simplesmente pela palavra do Senhor joga e pronto. Ele fala: Senhor, olha só, nós tentamos pegar peixe a noite toda, mas pela sua palavra, já que o Senhor está falando, nós vamos fazer isso. Lançaram a rede, pegaram tanto peixe, que o barco quase virou. E esse para mim é o maior milagre de todos os outros, porque neste momento Pedro se prostra diante do Senhor e reconhece a provisão, a divindade, o cuidado desse Deus provedor, desse Deus que age de forma sobrenatural e inexplicável. Ali ele reconhece: tu és Deus, tu és o Senhor, tu tens o domínio, tu podes todas as coisas. O maior milagre, em minha opinião, não é a prosperidade,
O maior milagre, em minha opinião, não foi as redes cheias de peixe. O maior milagre que eu percebo aqui é uma pessoa tendo uma experiência viva e verdadeira com Deus e se prostrando diante dele sem reserva, reconhecendo a sua glória, a sua soberania e o seu poder. Esse é o maior milagre, porque esses que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para todo sempre. E aí a Bíblia Sagrada fala que eles levam o barco para a beira. E aqueles homens que viviam da pesca, que tinham uma sociedade em que os peixes era a certeza do pagamento das contas, da provisão da família, a Bíblia Sagrada diz que eles deixam tudo para trás para seguir o Senhor. Eles entendem naquele momento que Cristo é a maior prioridade, e nós precisamos entender isso. Ele é a nossa maior prioridade. Sobre a palavra do Senhor, lance as suas preocupações financeiras. Sobre a palavra do Senhor, lance os seus traumas, os seus medos, a sua ansiedade, a sua depressão, a sua angústia, o seu pânico, o seu medo. Sobre a palavra do Senhor, lance o seu coração e se renda inteiramente ao único que pode nos dar vida, segurança e salvação, em nome de Jesus. Que nós possamos declarar, dia de hoje, neste momento: Senhor, Tu és o meu maior tesouro, Tu és tudo o que eu preciso, eu dependo de Ti mais do que qualquer coisa nesse mundo, eu preciso do Senhor. Que nesse período de pandemia, de coronavírus, de incertezas, que nós possamos caminhar por fé, que nós possamos nos apoiar na palavra do Senhor, seguir na direção da palavra do Senhor, em o nome de Jesus. Eu te convido a ouvir um refrão de uma canção, e eu quero orar com você, em nome de Jesus. Levante em nosso meio uma geração de homens e mulheres que se apoiam em Tua palavra,
que vivam de acordo com tua palavra, que creiam em tua palavra, nos santifica em tua palavra, em tua verdade. A tua verdade é a tua palavra. Nos conduza pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que nós sejamos uma geração que, com barco cheio ou barco vazio, estejamos apoiados em ti, firmados em ti, rocha nossa, certeza da nossa salvação, socorro presente na aflição. Que na fartura ou na escassez tenhamos uma fé viva, uma vida viva, uma fé alicerçada, legítima, firmada em tua palavra, e que pela tua palavra nós caminhemos, nós lancemos as nossas redes, os nossos medos, as nossas inseguranças e incertezas. Nos guarda, Pai. Guarda a nossa casa, guarda a nossa cidade, guarda a nossa nação. Nós repreendemos toda ação maligna contra a nossa nação. Nós oramos pelos nossos governantes, nós oramos pelos líderes espirituais, nós intercedemos agora pela igreja do Senhor, para que haja um despertamento, um avançar, um agir, um lançar de redes de acordo com a tua palavra, e que possamos experimentar em nossa geração, em nosso tempo, um grande milagre, um grande avivamento, por tua graça, por tuas misericórdias, no nome de Jesus. Que o imenso amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus os abençoe.